Gilão FM 94.8 e 98.4. Tavira. Boa tarde, estamos sobre a depressão Leonardo, que afeta o nosso país em vários pontos, aqui no Algarve não é exceção, provocando alguns constrangimentos. Vamos saber desse ponto da situação relativamente às últimas horas da depressão Leonardo, que nos afeta num trabalho do jornalista da Rádio Gilão, Francisco Grilo. Foi mais uma noite chuvosa por todo o país e no Algarve acaba também por não ser exceção, com alguns condicionamentos que se podiam antever com estas chuvas que têm ocorrido ao longo de algumas semanas, havendo algumas ocorrências registadas em Vila Real de Santo António e também acaba por em Tavira haver ainda alguns encerramentos de algumas pontes, como já tínhamos falado no último noticiário de quarta-feira. Mas Miguel Silva, da Proteção Civil Municipal de Tavira, afirma que a situação continua monitorizada e as ocorrências que se anteviam acabaram por não se realizar, algumas de menor dificuldade de resolução, e por esse motivo acaba por ter sido uma noite bem mais tranquila para os operacionais da Proteção Civil Municipal de Tavira. Efetivamente, bom dia a todos. De facto, essa informação confirma-se, embora tenhamos tido períodos de vento e de forte precipitação. Temos tido sempre todas as equipas e as forças todas em prontidão, respondendo sempre de forma rápida a todas as pequenas intervenções que temos sido solicitados, nomeadamente para pequenas quedas de barreiras que rapidamente se resolvem, cortes de ramos de árvores que caem, e temos ao longo de todo o período mantendo sempre as condições de segurança e de circulação das nossas vias de forma a ficarem sempre transitáveis. De momento a situação continua a ser monitorizada, mantemos todas as equipas dos diversos agentes de proteção civil e juntas de freguesia, inclusive também Tavira Verde, como já referi, em prontidão total. Mas pronto, foi uma noite calma. Temos a ponte de São Domingos, também prevemos abri-la ao trânsito em breve. No entanto, as condições meteorológicas vão continuar adversas. Continua-se a esperar muita chuva para sábado, e este tempo virá a se manter ainda por alguns dias. Por isso, recomenda-se, tal como até aqui, que a população tome cuidado, tenha as devidas precauções e fique sempre atenta aos riscos existentes em redor. Relativamente à situação no Guadiana, contactámos a Capitania dos Portos de Vila Real de Santo António e Tavira. Nas palavras do comandante Sérgio Deus Pardal, afirma que a situação em Vila Real de Santo António, com algumas complicações em relação às embarcações e também às descargas das barragens que têm sido efetuadas, podem criar alguns constrangimentos nas margens do rio Guadiana. Sim, a Capitania de Vila Real de Santo António, com o apoio das duas equipas do Instituto de Escolas Náufragas aqui de Vila Real de Santo António, temos dado assistência aqui às embarcações com a prioridade da salvaguarda da vida humana e da segurança da navegação. Quando possível, tentar salvaguardar os bens que as pessoas estão aqui no rio. Temos assistido diversas embarcações, desde ontem até ao momento já foram assistidas cerca de 14 embarcações. A grande operação que tem sido feita é voltar a fundear as embarcações que têm vindo à deriva, de forma a que elas não vão criar um perigo à navegação nem vão embater com outras embarcações, provocando danos materiais e também humanos, porque muitos destes veleiros ainda têm as pessoas a bordo. A informação que nós temos relativamente aos caudais de descarga das barragens é que a barragem do Pedrógão, que afeta-nos diretamente aqui no rio Guadiana, está neste momento com 4.000 metros cúbicos por segundo, mais cerca de 1.200 metros cúbicos por segundo da barragem do Chança, na zona do Pomarão, o que cria aqui uma situação bastante excepcional. Essa situação tem feito que o nível da água aqui no rio, principalmente aqui nas zonas mais a montante, entre Mértola e Alcotim, tenha subido bastante. Tem sido criado, através daqui dos órgãos de proteção civil, barreiras, de forma a que não exista um galgamento ainda maior do que já existe aqui da linha d'água. Tem sido sensibilizada toda a população para se manter atenta e, principalmente, resguardar a sua segurança, não efetuar trabalhos que não estejam reunidas as condições de segurança, reforçar tudo o que seja plataformas, amarrações e, se possível, retirar os bens da zona do rio. Sobre a situação da Barra de Tavira, a Capitania dos Portos de Vila Real Santo António e Tavira afirma que também continua a ser encerrada, não devido às descargas, mas sim à agitação marítima.
a Barra de Tavira e a Barra de Vila Real de Santo António, face às condições meteorológicas que se fazem sentir neste momento, relativamente à agitação marítima, estão fechadas e vão continuar fechadas até nova avaliação, não pelos efeitos das descargas aqui das barragens e do aumento dos caudais do rio, mas principalmente pela agitação marítima. Palavras do capitão do Porto e comandante local da Polícia Marítima de Vila Real de Santo António, Sérgio Deus Pardal, em relação à situação no Rio Guadiana, das tempestades que têm sentido pelo país e as precauções que devem ser tomadas nesse sentido. Trabalho de Francisco Grilo relacionado com esta depressão, Leonardo, que nos afeta, causando constrangimentos aqui e além, o ponto da situação em relação a Tavira e também outros pontos do Algarve, no caso, e nomeadamente às populações junto do Rio Guadiana. Sinta a brisa de Tavira. Ouça a sua melodia. Na Rádio Gilão, em FM ou online, sempre consigo em cada dia.